Não, dá. Só toca. Troca aí. Tem fotógrafo? Vou falar com o Wagner. Olha assim, ele é do cartão pra frente. Cartão pra trás. Pô, aí sim, aqui tem, né? Você vai conseguir na hora que você eles vão apagar. Se tiver com breu, não vai dar pra fazer nada. Fazer agora não vira, fica sem nexo. Tipo, você vai ver na cara discursão e você botar a imagem das pessoas conversando. E tem negócio. Davi faz essas coisas, né? Fala pra toda vida, não vira isso. De Mato Grosso do Sul, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador João Maria Loss, presidente em exercício, tem a satisfação de receber a todos para a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições deste ano. De acordo com as normas regimentais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a mesa será composta pelos juízes, membros da corte e chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário de Mato Grosso do Sul. Chamando as excelentíssimas autoridades, convidamos Sua Excelência, o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargador João Maria Loss. Sua Excelência, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso do Sul, deputado Júnior Mota. Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Divonsir Schreiner Maran. Sua Excelência,
o Procurador Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Marcos Nassar. Sua Excelência, Vice-Presidente e Corregedor em exercício do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Desembargador Sérgio Fernandes Martins. Sua Excelência, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, na classe jurista, Abram Razuki. Sua Excelência, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, na classe Juiz de Direito, Elizabeth Anachi. Sua Excelência, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, na classe Juiz de Direito, César Luiz Mioso. Sua Excelência, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, na classe Juiz Federal, Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. Sua Excelência, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, na classe jurista, Daniel Castro Gomes da Costa. Convidamos todos para acompanhar o hino do Estado de Mato Grosso do Sul, que será executado pela Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Há 23 anos, o projeto social da Banda de Música Mirim da Polícia Militar contribui com a formação de cidadãos e cidadãs através da música. Atualmente, 80 crianças e adolescentes são atendidos pelo projeto, que já ganhou diversos prêmios em concursos nacionais e estaduais de bandas. Sob o comando do Coronel Zerlotti, da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos, atualmente o projeto é coordenado pelo primeiro sargento Oséias Evangelista da Silva, que é auxiliado pelos sargentos Osman Moreira, Eliane e o soldado André e os colaboradores cedidos pela SAS do município de Campo Grande.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul agradece ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Valdir Ribeiro Acosta, pela presença da Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nesta sessão solene. Declaro aberta a presente sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2018. Neste momento, assistiremos ao vídeo institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A cada 2 anos, milhares de brasileiros saem de suas casas com a missão de escolher os seus representantes por meio do voto. Para que esse direito de escolha seja assegurado, juízes, promotores, servidores, forças policiais, colaboradores, milhares de mesários, muitos deles voluntários, e até as Forças Armadas se mobilizam. Trabalho recompensado com agilidade. Na apuração, Mato Grosso do Sul se firmou entre os primeiros a totalizar o resultado, minutos depois da votação ser encerrada. Isso graças a uma corrente de esforços que une o trabalho de pessoas comprometidas a uma tecnologia de ponta, a urna eletrônica, que possui 22 anos de existência e prova mais uma vez que o sistema eletrônico de votação no Brasil é só o início de uma revolução digital. Afinal, tecnologia é sinônimo de segurança, que é aprimorada a cada eleição. Hoje já são mais de 1 milhão de eleitores cadastrados pela biometria somente em Mato Grosso do Sul. Esse é o trabalho da Justiça Eleitoral: garantir segurança, transparência, agilidade e a soberania da vontade do eleitor. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul agradece a presença das excelentíssimas autoridades que se apresentaram no cerimonial, ressaltando que, por determinação de sua presidência, a relação de presença colhida pelo cerimonial constará na ata desta sessão. Temos a ata geral das eleições do primeiro e segundo turno de 2018, do Egresso Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Convidamos a sua senhoria, o senhor Lídio Nogueira Lopes, da coligação Avançar com Responsabilidade 3, para receber o seu diploma. Convidamos a sua senhoria, o senhor Onivan José de Matos, da coligação Avançar com Responsabilidade 1, para receber seu diploma. Convidamos sua senhoria, o senhor Renato Pieretti Câmara, como presidente democrático brasileiro, para receber o seu diploma. Convidamos a sua senhoria, o senhor Jamilson Lopes Nami, da coligação Esperança e Mudança 2, para receber seu diploma. Convidamos a sua senhoria, o senhor Carlos Alberto Davi dos Santos, da coligação Avançar com Responsabilidade 2, para receber seu diploma.
convidamos a Sua Senhoria, o senhor Renan Barbosa Contari, da coligação Avançar com Responsabilidade 2, para receber seu diploma das mãos do excelentíssimo senhor desembargador João Maria Loss. Informamos que os deputados estaduais Roberto Razão Filho e José Roberto Teixeira os deputados justificaram suas ausências e seus diplomas estarão disponíveis na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Neste momento, anunciamos a palavra do deputado estadual que obteve o maior número de votos, o deputado Renan Barbosa Contari. Excelentíssimo senhor desembargador João Maria Loss, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em nome do qual cumprimento todos os membros deste respeitável tribunal. Excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja, pessoa na qual saúdo os membros que compõem a mesa diretora desta sessão solene e demais autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Estimados cidadãos sul-mato-grossenses, que também nos acompanham por veículos de comunicação, boa noite. Começo minhas palavras agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, celebrando o ato da diplomação, o que nos torna aptos a exercer legitimamente o mandato para o qual fomos eleitos. Presto meus cumprimentos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, juntamente com os servidores e colaboradores, pela excelência na condução das eleições em nosso Estado, que hoje culmina com este grandioso evento. Parabenizo também aos diplomados desta noite, que neste ato assumem um papel importantíssimo nas conduções dos destinos do nosso Estado. Independente da bandeira que cada um carrega, o diploma que ora recebemos simboliza uma procuração assinada pelo povo sul-mato-grossense, outorgando-nos, temporariamente, o dever de representá-lo nas decisões políticas e administrativas, bem como gerir com responsabilidade os recursos e as vidas do nosso grandioso Estado. A história do nosso país mostra cicatrizes profundas de uma nação que vem sendo surrupiada desde o período colonial. Andamos até agora na contramão dos dizeres da nossa bandeira, e permitam-me afirmar que isso é culpa nossa. Se quisermos um novo Brasil, temos que aprender a mudar de atitude. O jeitinho brasileiro é um péssimo exemplo, e não me soa bem morar no país do carnaval e do futebol. Quero morar no país da carne, da soja, do aço e do espaço. Quero meu Brasil respeitado, consultado, amado e visitado. Temos tudo para ser o melhor país do mundo: terras férteis e fartas, abundância em água doce, um subsolo riquíssimo e um clima abençoado. Somos um dos poucos países do mundo que colhe safra o ano todo. E ainda temos o privilégio de encantar o mundo com as nossas belezas naturais. Sou capitão de carreira do Exército Brasileiro, oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras. Nós, militares, não somos formados para sermos profissionais da política, e sim para cumprir rigorosamente as leis, gerenciar situações de crise, liderar e conduzir pelo exemplo.
Além disso, juramos um compromisso de vida pela defesa e pela ordem do nosso país. Nesta data, a lei vigente obriga que este capitão seja transferido para a reserva. No entanto, a minha formação, os meus valores e o meu caráter me guiam a continuar honrando, pelo resto da minha vida, o mesmo compromisso que fiz em servir a nação brasileira, com toda a minha pujança, determinação, hombridade e comprometimento, sem jamais me distanciar dos princípios e exemplos que herdei da minha família e do Exército Brasileiro. Com muita esperança e patriotismo, saúdo o presidente eleito Jair Bolsonaro, que como uma grande mola propulsora, mobilizou a mim e a milhões de brasileiros a se engajarem nessa causa voluntária pela mudança de verdade, jamais vivida em nosso país. Tenho muito orgulho em fazer parte desse time e poder servir a Mato Grosso do Sul. Quero agradecer o apoio irrestrito e fundamental da minha família, em especial de meus pais, Renê e Miriam, aqui presentes, que sempre me foram fonte de amor, respeito e princípios. A minha esposa Yara, que foi incansável durante a difícil jornada da campanha, me dando todo carinho, conforto e cuidado. Você soube, Yara, com muita competência, coordenar a nossa campanha e suportar as adversidades. Ao meu sogro Vitor, pelos sábios conselhos, e a todos os amigos e a minha equipe e voluntários que confiaram neste capitão. Presto minha saudosa homenagem a José Antônio Pereira, meu tataravô e fundador de Campo Grande, e aos meus avós, Arif e Isaura Contar, de quem herdei um sobrenome tão honrado e pelo qual sou conhecido em todos os cantos. Sabem qual é o maior brevet que o militar pode ostentar em sua farda? É o seu próprio nome. E este eu jamais mancharei. Com a permissão e a confiança de 78.390 sul-mato-grossenses, agradeço a todos os presentes e apresento-me pronto para exercer o mandato de deputado estadual. Aproveito para desejar um maravilhoso Natal, muita prosperidade no ano vindouro. Muito obrigado. Determina o cerimonial que se faça a entrega dos diplomas aos deputados federais eleitos. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Dagoberto Nogueira Filho, da coligação Esperança e Mudança 1, para receber o seu diploma das mãos do excelentíssimo senhor desembargador João Maria Loss. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Luiz Alberto Ovando, da coligação Avançar com Responsabilidade 5, para receber o seu diploma. Daqui a pouco tá no ar. Tá, aqui perto com você. Tá. Beleza? Firme na pegada. Cadê o Raimundinho? Cadê o Raimundinho? Tá ali fora. Tá lá fora? Tava, né?
Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Wander Luiz dos Santos Lobé, do Partido dos Trabalhadores, a receber seu diploma. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Loester Carlos Gomes de Souza, a coligação avançar com responsabilidade civil para receber o seu diploma. Convidamos a Sua Senhoria, a senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, da coligação avançar com a responsabilidade para receber o seu diploma. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Humberto Rezende Pereira, da coligação Avançar com Responsabilidade 4, para receber o seu diploma. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Fábio Ricardo Trade, da coligação Avançar com Responsabilidade para receber seu diploma.
convidamos a Sua Senhoria, a senhora Rosiane Modesto de Oliveira, da congregação Neste momento, anunciamos a palavra da deputada federal por Mato Grosso do Sul, que obteve o maior número de votos, senhora Rosiane Modesto de Oliveira, que falará em nome dos deputados federais. Boa noite a todos. Senhor desembargador, doutor João Maria Lois, senhor governador Reinaldo Azambuja, em nome de vossas excelências, eu quero cumprimentar toda a mesa, todas as autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores. Antes de falar algumas palavras aqui para vocês, que eu escrevi de forma carinhosa para poder representar aqui todos os meus colegas da bancada federal de deputados federais, e aqui eu já quero registrar nosso deputado federal da Roberto, doutor Luiz Orlando, Wander Lober, tio Trudes, nossa Tereza Cristina, deputada, nossa futura ministra, Beto Pereira e Fábio Trade. Antes de tentar expressar um pouco do sentimento da nossa bancada, gostaria de pedir licença a todos vocês, aos meus colegas, para poder fazer aqui um registro pessoal da minha imensa alegria e emoção neste momento. Eu compartilho com cada um dos presentes neste ato o sentimento que toca o coração da menina que veio do interior, lá de Buturama, que jamais imaginou um dia estar aqui convocada a representar e falar em nome de todos os deputados federais eleitos e deputadas. Desde os anos de trabalho na roça, até a mudança para a capital, a conquista do sonho de ser professora, depois vereadora foi 2 vezes em Campo Grande e hoje vice-governadora, foi um longo itinerário de lutas e conquistas. E aqui eu não posso deixar de fazer uma singela homenagem à generosidade dos meus pais, pequenos lavradores, gente simples do nosso interior, que se sacrificaram a vida toda para que aquela menina pudesse se entregar à sua vocação e ao seu sonho. E aqui, em nome do meu pai, o senhor Alcides Modesto de Oliveira, minha mãe, dona Fulgência, quero cumprimentar todas as familiares que estão presentes aqui nesta noite. Dizer que eu acredito, ao final, que a vida pública prevaleceu como meu destino, porque sempre fui sustentada por uma fé inabalável, na nossa capacidade comum de perseverar, de aprender, de melhorar, de avançar e depois contribuir para transformar, para melhorar a realidade onde nós vivemos. Estou, portanto, senhoras e senhores, agradecida, emocionada e honradíssima. Trata-se de uma posição que exige enorme responsabilidade. Vencido o cenário de disputa política e do enfrentamento democrático, procurei buscar hoje aqui posições que nos unissem, e que nos unissem de verdade. Independentemente do que defendemos no campo partidário, das ideologias que professamos, dos diferentes pontos de vista que lançamos ao debate popular. Um ponto nos une definitivamente, e esse ponto é a defesa intransigente e permanente das causas e dos interesses do povo do Mato Grosso do Sul. Tenho absoluta convicção de que não há entre nós um só líder capaz de se eximir da grande responsabilidade de somar forças para superar problemas históricos gigantescos
sobre os quais temos todos lutado com todas as nossas forças nesses 41 anos de existência do nosso Estado. Se avançamos nesses anos recentes, e acredito sinceramente que avançamos como nunca, devemos estar preparados para continuar tocando a grande empreitada que é a construção real, concreta do sonho sul-mato-grossense. Desde a histórica divisão, temos tomado uma só direção: a luta diária por melhores condições de vida para a nossa gente. Luta que se traduz em um Estado e uma sociedade mobilizados em torno de objetivos coletivos cruciais ao nosso processo de desenvolvimento. Almejamos a retomada de um vigoroso crescimento sustentável e responsável, até aqui muito comprometido pela maior recessão histórica da nossa nação. Um crescimento que não seja apenas estatístico, mas que tenha generosa capacidade de nos acolher a todos, especialmente os que mais precisam, sem deixar ninguém para trás. E aqui eu peço licença, mais uma vez, para abrir um breve parênteses. Nesses anos em que ocupei a desafiadora posição de vice-governadora do Estado, participei por dentro do processo de gestão de cada batalha travada pelo nosso governo em diferentes campos. E já sabemos, em nenhum momento a conquista é fácil, é simples, e tenho certeza que o que nos espera também não será. Mas hoje temos uma nova perspectiva comum, podemos lançar adiante o olhar da esperança de quem já combateu um bom combate e conseguiu quase o impossível em tempos de grave crise e risco efetivos à governabilidade. Aqui, parceira desde a primeira hora, me coloco como testemunha das imensas dificuldades enfrentadas pelo governador Reinaldo Azambuja. Poucos, muito poucos, têm a dimensão correta do que foram esses anos. E mesmo assim, jamais perdemos a fé, jamais perdemos o equilíbrio e a coragem para fazer o que precisava ser feito. Fizemos, porque para nós sempre prevaleceu o tempo todo o senso de responsabilidade. Por isso, faço aqui minha homenagem pessoal ao governador, não apenas pelas reformas que empreendeu, não apenas pelos resultados efetivos emblemáticos que conquistou, mas pela capacidade de enfrentar e do nosso Estado. Obrigada, governador. Quero dizer que, muito além do cumprimento de grande parte dos compromissos que nós assumimos em 2014, este foi o principal. A verdadeira mudança empreendida no nosso Estado foi governar com absoluta responsabilidade. Senhor presidente, senhor governador, parlamentares eleitos e reeleitos, senhoras e senhores, acredito que essas eleições foram únicas em nossa história, porque foram realizadas sob o signo da crise. Crise econômica severa, crise política aguda e uma indiscutível crise de representação nacional. O novo parlamento da Câmara Federal, que se ergue neste momento do voto popular, tem deveres que nenhum outro a qualquer tempo teve. Em especial o dever de não se esquecer do que as ruas falaram e então, dessa forma, a gente ir lá e cumprir a nossa missão. O país pede por reformas que não podem mais esperar. E aqui, cometa a ousadia de advogar a real capacidade de diálogo, de conciliação e de formação de consensos dessa nova bancada em torno das matérias legislativas que mobilizarão o nosso povo neste tempo. É crucial apoiar uma reforma administrativa para reduzir o gigantismo do Estado Nacional e o desperdício calamitoso dos recursos dos cidadãos. Precisamos nos debruçar sobre uma consistente reforma tributária que alivie o peso insuportável dos impostos sobre quem trabalha e produz e precarize as grandes políticas públicas essenciais. Não haverá mais governabilidade sem uma profunda reforma da Previdência e de uma reforma política que tenha o condão de conter desvios, abusos e recuperar a nossa capacidade de diálogo com o nosso país. Entre essas grandes reformas, há outras que também nos convocam especialmente. O Brasil precisa recuperar o sentido da federação que carrega em seu emblema. Somos, afinal, uma república federativa ainda dominada pelos males da concentração, que subjuga estados e municípios e distancia a nação dos cidadãos. As áreas essenciais precisam de especial atenção, porque são fundamentais à vida dos mais pobres. E nós, políticos, governamos para todo mundo, mas em especial para aqueles que mais precisam. Devemos a eles uma saúde decente, uma segurança que funcione e uma educação habilitadora da plena cidadania. Faço questão de também lembrar os grandes desafios que envolvem a mulher brasileira nesse tempo. Desafios no campo do trabalho, da segurança e dos direitos fundamentais, tantas vezes ignorados, quando não atropelados e subjugados ao arrepio da lei.
Ao lado dela estão também as nossas crianças, o nosso futuro, que merece e precisa ser bem cuidado ou jamais chegará para todos, como todos nós advogamos. Sobre ele, sobre o futuro, eu gostaria de terminar com a citação do grande poeta Manuel de Barros, que diz assim: ontem choveu no futuro. Uma frase poética, sim, mas que também nos faz pensar que a responsabilidade pela construção do amanhã é inteiramente nossa e o futuro já começou. Muito obrigada, senhoras e senhores, por me ouvirem. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos juntos lutar por um Brasil que nós queremos e sonhamos. Que Deus nos abençoe. Devido ao cerimonial, proceda a entrega do diploma aos senadores eleitos e aos respectivos suplentes. Convidamos o senhor Dani Fabrício Cabral Gomes, do Partido Social Liberal, segundo suplente de senador, para receber seu diploma das mãos do excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Marcos Nassar. Convidamos o senhor Rodolfo Oliveira Nogueira, do Partido Social Liberal, primeiro suplente de senador, para receber seu diploma das mãos do excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Fernandes Martins. Convidamos a senhora Soraya Vieira Tronic, do Partido Social Liberal. Convidamos a senhora Terezinha Bazete Lima, da coligação Avançar com Responsabilidade, segunda suplente de senadora, para receber seu diploma nas mãos do excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Marcos Nassar.
Convidamos o senhor José Chagas dos Santos, da coligação Avançar com Responsabilidade, como primeiro suplente de senador, para receber seu diploma das mãos do excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Fernandes Martins. Convidamos o senhor Nelson Trade Filho, da coligação Avançar com Responsabilidade, para receber seu diploma de senador da República Anunciamos neste momento a palavra do senador eleito por Mato Grosso do Sul. Saudade dessa tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Com muita emoção, gostaria de cumprimentar aqui o desembargador João Maria Loz, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral. Em vosso nome, saudar a todos os colaboradores da Justiça Eleitoral que mais uma vez deram um exemplo para o nosso país de uma conduta no exercício do processo das nossas eleições exemplar. Gostaria aqui também de cumprimentar a Sua Excelência, o governador do nosso estado, Reinaldo Azambuja, presidente da Assembleia, deputado Júnior Mota. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Divon Circo, também o procurador regional eleitoral, doutor Marcos Nassar. Cumprimento aqui, com muito prazer, o vice-presidente corregedor em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Sua Excelência, membro efetivo na classe jurista, meu querido amigo, Dr. Abrão Razuc. Sua Excelência, membro efetivo, doutora Elizabeth Anache. Sua Excelência, membro efetivo na classe juiz de direito, Dr. César Luiz Mioso. Sua Excelência, membro efetivo na classe juiz federal, Clodisvaldo Rodrigues dos Santos.
e Sua Excelência, membro efetivo do Tribunal, na classe jurista, Dr. Daniel Castro. Envolvido por muita emoção e movido pela fé na política como instrumento fundamental para a construção da democracia, compareço ante essa egrégia Corte Eleitoral para ser diplomado como representante do nosso querido Mato Grosso do Sul no Senado da República. Engrandece ainda mais o significado desse momento, o fato político notável de dividir a honra dessa diplomação com a senhora senadora Soraya Tronic, igualmente eleita nas eleições. A propósito, no próximo ano, a representação de Mato Grosso do Sul no Senado contará com o descortino e a sensibilidade política de duas mulheres valorosas, as senadoras Simone Tebet e Soraya Tronic, configurando louvável e inédita maioria feminina em nossa bancada, sendo assim uma honrosa distinção para o nosso Estado. Da minha parte, feliz e confortável como minoritário, recito o ditado popular que enviesou um trecho da Ave Maria, para dizer: bendita o fruto entre as mulheres. Sobre o testemunho desse plenário, gostaria de manifestar o meu reconhecimento e minha eterna gratidão aos meus dois suplentes, José Chagas e a professora Terezinha Bazé, cujo empenho foi decisivo para a vitória que, por justiça, divido com eles. Senhoras e senhores, em países como o Brasil, que adotam o federalismo, o Senado existe para nivelar a representatividade política de todos os estados federados, conferindo-lhes igual importância, na medida em que cada estado tem 3 representantes. Porém, o Senado Federal não só expressa o equilíbrio federativo, mas também se consagra historicamente como estuário de ponderada maturação política dos temas de interesse da sociedade e da nação. Caríssima colega senadora Soraya, chegaremos à chamada Câmara Alta do Parlamento Brasileiro em momento muito delicado da vida nacional, quando aos naturais desafios da instalação de um governo federal com forte vocação para mudanças, se somam as várias reformas que há tanto tempo represadas cobram do Congresso Nacional e do Poder Executivo mais agilidade e presteza. O povo está com esperança, e a esperança tem pressa. Ninguém em sã consciência nega a urgência de uma pauta mínima de reformas, há muito tempo encalhadas. Entretanto, urgência política não pode ser confundida com emergência, improviso ou atropelo. Nesse sentido, o Senado Federal deverá exercer a pleno a sua atribuição institucional de ponderação e de maduro equilíbrio, para que as reformas não se reduzam a remendos. Para mim, a reforma política é a mãe de todas as reformas, pelo seu caráter transversal, com repercussão em todo o conjunto da vida nacional. Nós, homens públicos aqui diplomados e eleitos, devemos começar a dar o exemplo. A chamada cláusula de barreira, já adotada como terapia eficaz contra a inflação de partidos e o financiamento público de campanhas, são apenas capítulos de uma reforma que deve ser muito mais ampla e capaz de extirpar velhos vícios como privilégios e protecionismos que a sociedade contemporânea repudia. A reforma política deve estimular uma profunda transformação ética, com uma nova concepção
de responsabilidade pública e social de qual nós representamos. A sempre adiada reforma tributária impõe-se como uma urgência não só econômica, mas principalmente social e humana, na medida em que a redução da insuportável carga tributária e um mínimo de sensatez no emaranhado burocrático que atormenta o contribuinte reduziria os índices brutais de desemprego. Fugindo de uma carga exorbitante de impostos, empresas brasileiras têm migrado às dezenas, às centenas para o Paraguai, transferindo para lá os milhares de empregos que tanto fazem falta ao Brasil. O Brasil precisa com urgência de um programa estrutural e amplo de redução dos índices avassaladores do desemprego que aflige 15 milhões de brasileiros. Diante do atual quadro de desalento nacional, uma profunda e ampla reforma fiscal impõe-se como imperativo econômico e social e até como dever ético do governo federal. O Imposto Único de Valor Agregado pode vir a ser, sim, a solução. A reforma da Previdência é outra pauta urgente do calendário político nacional. Com isso, todos nós concordamos, desde que não tenhamos que abrir mão de nada. E assim vamos pondo em risco a aposentadoria de nossos filhos, netos ou até mesmo de nós mesmos. Não há dúvida de que os direitos adquiridos são intocáveis no Estado democrático de direito. Contudo, o aumento da expectativa de vida prefigura por si só uma nova e realista formulação para a Previdência Social. Porém, uma das causas do grande déficit da Previdência está no calote bilionário de grandes grupos empresariais e bancos, muitos deles devedores históricos. Cobrar essa dívida bilionária é dever institucional e até moral, não só da União, mas uma tarefa para todos nós. Serão com todas estas questões e com muitas outras de igual importância para o país que vamos orar, nos defrontar a partir da posse. Permitam-me, as senhoras e os senhores, um desabafo sincero nesse momento de celebração. Até porque não terei outra oportunidade para fazê-lo. Os percalços que se colocam diante dos que se dedicam à vida pública, respaldados pelo mandato popular, são muitas vezes profundamente desanimadores. A facilidade com que se destroem reputações no fogo furioso e incessável de acusações desconexas ou mesmo apressadas, muitas vezes aniquila o patrimônio ético e moral construído em toda uma vida e herdada de várias gerações. A confiança que em mim depositaram quase 40% dos eleitores do nosso Estado pelo voto livre e soberano é o bálsamo generoso que me cura das lacerações morais causadas pelas acusações levianas. Da mesma forma, de muitos que aqui receberam seus diplomas. Dizem que os sofrimentos nos aproximam de Deus. Tenho a certeza disso. Ele me fez crer e ensinou de que tudo nessa vida passa. Lembram-se vocês dos maus momentos que vocês passaram na vida? Ficaram para trás. Pois é, passaram-se. E esses bons instantes que agora estamos vivendo também passarão. Mas com Deus e com a fé, atingimos a palavra-chave para atravessar tudo isso em nossas vidas. A palavra é o equilíbrio. E não é nada fácil sintonizarmos nossa alma, nosso espírito e até o nosso corpo com equilíbrio. E aqui gostaria de agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram nessa elevação espiritual.
Sem ela, com certeza, o resultado não seria esse. Já na última etapa dessa mensagem, peço licença a todos para manifestar, dentro da humildade que sempre me norteou, a gratidão. A propósito, ressalto que meu pai sempre me ensinou que essa virtude revela a nossa alma. Sou grato a todos que conviveram conosco nesse momento histórico, em especial nossos amigos, colaboradores diretos, assessores, que confiaram e nos ajudaram para chegar até aqui. Sinto claramente que o exercício da consciência do gesto de votar que estamos fazendo de 2 em 2 anos está cada vez mais enaltecendo a razão ante o coração. O voto de hoje firma uma relação de identidade entre nós, os escolhidos, e o eleitor. Tenho certeza, saberemos nós todos reconhecer isso. Com licença também, antes de agradecer à família, gostaria de dirigir-me a um verdadeiro e sincero amigo que, para mim, demonstrou ser mais que um irmão. O destino nos aproximou. Eu, estendendo a mão quando precisavas, e você, retribuindo com uma grandeza típica dos nobres de espírito. Reinaldo Azambuja, ao conhecer de mais perto sua história de vida e sua trajetória, pude perceber facilmente que a responsabilidade e o seu equilíbrio são heranças do berço de seus pais, aqui representada pela sua doce e meiga mãe, Dona Zumira. Mas a sua lealdade e o seu companheirismo, bem como sua gratidão de saber reconhecer quem lhe emprestou apoio e solidariedade, contagiou a toda a sua família e seus colaboradores mais diretos. Assim, Reinaldo, passo a afirmar aqui que não estaria nessa tribuna não fosse a tua ajuda. Receba e divida com todos esses uma palma da coroa que me ajudaste a conquistar. Agora, para concluir a minha oração, e com a permissão da minha querida mãe e de todos vocês, preciso fazer um agradecimento à família que vem do fundo da minha alma. Peço desculpas pelo personalismo e gostaria que essas homenagens contagiassem as famílias de todos vocês, que aqui também estão sendo diplomados. Meus queridos filhos, obrigado por terem me amparado nesse tortuoso e difícil caminho. Nelsinho Trade Neto e Maria Cecília, que já na maturidade das suas vidas souberam me transmitir o apoio e a solidariedade para sempre me mostrarem que nunca estive sozinho. Obrigado por terem esse sentimento de família e união. A minha caçulinha de 5 anos, Maria Gabriela. Você, filha, que quando via o papai triste, ia dormir comigo de mãozinha dada. Essa energia que você instintivamente me passava me fez forte e vitorioso. Papai ama vocês. Keila, um homem apaixonado costuma cantar. Porém, no meu teste vocacional que fiz na 8ª série do Colégio Dom Bosco, mais forte que minha inclinação para a área biológica e relacionamento com o público, deu o seguinte resultado: menino, afaste-se definitivamente da música. Para ser músico você nunca servirá, vaticinou a professora. Mesmo assim, não posso deixar de recitar os versos de uma música que gosto muito de ouvir, porque reflete fielmente o que sinto por você. Luz da minha vida, mulher adorada, dona do meu ser, fique nos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, namorado, noivo, o que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo sem você.
E sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. Você que, volto a dizer, é a luz da minha vida. Obrigado por tudo. Agora terminarei. E eu queria, já quebrei o protocolo várias vezes, pedir para os meus 2 filhos abrir aqui o banner. Vem aqui o Nelsinho e a Cecília, porque isso é muito forte para mim. Vem cá, filha, vem. Vem com o papai. Essa foi a última entrevista que o meu pai deu, faltando 30 dias para ele terminar o mandato. Ele deu ao jornal Correio do Estado e já estava recebendo o sol pelas costas, como ele mesmo dizia. Ele afirmou: encerro minha vida política com o claro sentimento do dever cumprido. Mas uma frustração carrego no meu peito. Gostaria mesmo de ter sido senador da República. Mas, pai, lembro-me também no dia do nascimento do Nelsinho Neto. O senhor me ensinou: filho, você vai ver que a partir de agora, toda a realização do seu filho o fará realizar-se duplamente. Lembro-me também de um outro ensinamento que o senhor sempre falava: a vida política tem uma característica muito próxima da espiritualidade de quem a faz. Assim, totalmente desprendido de qualquer sentimento ou de vaidade, afirmo: pronto, meu querido pai, entrego-te, seja lá onde estiver, esse teu desejo. Te amo, te amarei sempre, obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Determino agora a entrega do diploma ao governador e vice-governador eleitos. Convidamos o senhor Murilo Zawinti, da coligação Avançar com Responsabilidade, para receber o seu diploma de vice-governador do estado de Mato Grosso do Sul, das mãos do excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Fernandes Martins. Convidamos o senhor Reinaldo Azambuja Silva, da coligação Avançar com Responsabilidade, para receber seu diploma de governador do estado de Mato Grosso do Sul, das mãos do excelentíssimo senhor desembargador. Ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.
governador eleito por Mato Grosso do Sul, hora diplomática. Boa noite a todos e a todas presentes aqui nessa solenidade. Quero saudar o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Maria Loss. Em seu nome, cumprimentar todos os membros desse egrégio tribunal. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Moacir Schneider Maran. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mota, em seu nome, saudando a todos os deputados e deputadas dessa legislatura. Cumprimento ao nosso vice-governador eleito, Murilo Zawid. Cumprimentar os nossos senadores eleitos, deputados e deputadas. E movido por um redobrado senso de responsabilidade e honrado pela reiterada demonstração de confiança da população, compareço perante esta Corte para a diplomação legal que nos habilitará um novo mandato à frente do governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Neste momento solene, não poderia deixar de fazer um registro sobre o cenário político e econômico por que passa o nosso país. Nunca, senhor presidente, foi tão difícil governar nesse tempo de múltiplas e severas crises. Crise econômica profunda, marcada pela pior recessão da história da República, e desemprego em escalada. Dificuldades que impuseram uma nova realidade às empresas, às pessoas, mas especialmente à administração pública em todo o Brasil. Nesses anos difíceis, lidamos com uma dramática queda da arrecadação estadual, que gerou riscos reais à governabilidade do nosso Estado e restrições de toda ordem. Não havia outro caminho senão de reinventar o próprio governo, mudar o modelo de gestão, reformando paradigmas e o jeito de fazer as coisas. Não titubeamos um segundo sequer em adotar as medidas necessárias para manter o Estado de pé e a regularidade da prestação dos serviços públicos essenciais. Para tanto, reduzimos o tamanho do governo e nos tornamos o Estado com o menor número de secretarias do país. Revisamos todo o dispêndio com custeio, renegociamos a dívida do Estado de forma inédita, instituímos um teto para os gastos públicos pelos próximos 10 anos para os 3 poderes. Apesar da proximidade do pleito de 2018, fomos um dos 4 estados brasileiros que tiveram a coragem de fazer a reforma da Previdência Estadual, equacionando assim um desafio gigantesco. Um conceito guiou a nossa administração nesse tempo: gastar menos com o próprio governo para poder investir mais nas demandas e prioridades da população. Só assim foi possível pagar o melhor salário de professor do Brasil, fundamental para o avanço progressivo da qualidade da educação estadual. Foi desta forma que realizamos 11 caravanas da saúde em cada região do Estado para reduzir a fila da vergonha herdada e milhares de pessoas abandonadas sem possibilidade de tratamento no sistema público. Enquanto realizávamos este esforço, cientes de que era um atendimento emergencial, colocamos em marcha o grande projeto de regionalização da saúde pública, hoje em pleno curso e que será finalizado neste nosso segundo mandato. Mas não foi só isso. Reequipamos a segurança pública e o resultado foi a redução de todos os crimes contra a vida. Por isso nos tornamos o 3º estado mais seguro do Brasil. Realizamos o maior investimento da nossa história em saneamento básico e hoje caminhamos para alcançar a ousada meta da universalização. Garantimos neste mandato 26 mil casas populares, um desempenho formidável quando se vê que o principal agente público financiador desta área reduziu sua operação a níveis mínimos. Fizemos obras importantes em cada um dos 79 municípios, sem olhar a coloração partidária
e sem discriminar ninguém. E aqui quero abrir um parênteses para agradecer a grande maioria dos vereadores e vereadoras e dos prefeitos e prefeitas que caminharam junto conosco e ao nosso lado nessa longa jornada. Tudo isso, na verdade, só foi possível porque houve um governo presente, transparente e responsável. Lembro aqui que éramos o último estado no ranking da Transparência Nacional e hoje estamos entre os primeiros. Os mais importantes indicadores nacionais nos anos do nosso governo comprovam o acerto do programa em vigor no Mato Grosso do Sul. Segundo estado em solidez fiscal, foi também um dos que mais atraiu investimentos privados. O quinto em competitividade, o segundo que mais gerou empregos, o primeiro em que a renda do trabalhador mais cresceu. E o ajuste fiscal, com a adoção de medidas amargas quando foi necessário, já produziu uma nova realidade. Poucos sabem que temos nesse momento uma carga tributária menor do que tínhamos quando assumimos o governo. E espero que nos anos vindouros, com a excelência de uma gestão diferenciada e um ambiente propício ao crescimento, possamos reduzir ainda mais o peso dos impostos sobre quem trabalha e produz. Este sempre foi e será o nosso objetivo e o nosso compromisso. Senhoras e senhores, devo aqui uma palavra de sincero agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam nesses anos de grande sacrifício, em especial aos servidores públicos e à nossa equipe de governo que souberam entender as limitações de cada hora e o tamanho do desafio. Devo ainda um gesto de reconhecimento às instituições do nosso Estado, que foram parceiras fundamentais da nossa gestão e continuarão exercendo este importante papel no nosso novo mandato, porque permanece em mim inabalada a crença de que ninguém faz nada sozinho e precisamos avançar muito mais. Quero também fazer uma homenagem afetiva à minha família, minha mãe, Dona Zumira, minha esposa Fátima, meus filhos, meus netos, meus irmãos e a toda a nossa família, porque foram eles, sem dúvida, os que mais sofreram nesse período, com os ataques despropositados e a campanha suja e as injustiças cometidas contra mim. Como disse durante todo o processo eleitoral, tenho convicção de que ao final a justiça vai ser feita e a verdade prevalecerá a mentira, como aliás aconteceu recentemente com o arquivamento de uma das mais rumorosas denúncias contra o nosso governo. Outras, tenho certeza, terão o mesmo destino. Fiz questão, no cenário do embate eleitoral, de manter em pé uma campanha limpa e honrada, e respondi cada agressão sofrida com propostas e novas ideias para superar os grandes desafios de Mato Grosso do Sul. Assim fiz em respeito rigoroso às normas e à legislação, e especialmente ao eleitor cidadão, que tem nos cobrado compostura e decência no âmbito da vida pública. Quero, por último, me dirigir à população de Mato Grosso do Sul. Reitero aqui neste ato solene de diplomação cada um dos compromissos que assumi com o nosso povo. Vamos continuar enfrentando cada problema com coragem, tomar as decisões sempre com os pés na realidade e, baseados na realidade, falar sempre a verdade. Nosso governo continuará agindo com equilíbrio e austeridade, princípios fundamentais para cuidar bem de cada centavo do dinheiro público. E buscando de forma obsessiva o lastro que justifica a própria existência do Estado, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, a equidade para reduzir a desigualdade e resultados transformadores com máxima transparência, se cumprimos nesses anos de crise 77% de todos os compromissos que assumimos na eleição passada, minha esperança é que em um outro momento econômico e político poderemos fazer muito mais. Tenho fé que os anos de grandes dificuldades estão se encerrando. Cumprimento aqui todos os eleitos no pleito desse ano, aos deputados estaduais, aos deputados e deputadas federais,
aos senadores Nelson Trade e Soraya Tronic. Em especial, registro as nossas melhores esperanças no mandato do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, que também se inicia. Acredito que com ele, o Brasil terá a oportunidade de virar esta página triste da história e se recuperar do atraso imposto pela crise. Voltamos ao trabalho com ânimo redobrado. Temos muito a fazer. Contem com esse governador sempre que estiver em jogo os direitos da cidadania e as causas maiores do nosso Estado. Vamos em frente, com coragem, responsabilidade e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargador João Maria Loss. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Reinaldo Zambuja, deputado Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, desembargador João Cimarã, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, eminentes pares do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, senhor Procurador Eleitoral, senhores candidatos eleitos e horas diplomados, familiares, demais autoridades que se encontram presentes, senhoras e senhores. Com a diplomação dos eleitos, a Justiça Eleitoral praticamente encerra a sua atuação no processo de 2018, restando para ser julgado